Existem duas teorias que basicamente explicam tudo o que conhecemos sobre o universo, duas das maiores conquistas da mente humana. Uma nos explica o universo em escala macroscópica, enquanto outra nos explica o universo em escala microscópica, e ambas funcionam perfeitamente. Juntar essas duas teorias é o que os maiores cientistas estão tentando fazer durante anos. Nesse vídeo você vai entender o que essas duas teorias e por que é tão difícil juntar as duas. Este é literalmente o maior problema da física moderna e que ninguém consegue resolvê-lo. Muito prazer, meu nome é Will, eu acabo de finalizar a graduação de física, então resolvi abrir este canal para falar sobre física, sobre o universo, essas coisas que eu amo muito falar. Então se inscreva para você ajudar o canal a crescer, pois o canal é novo, está começando agora e precisa muito da sua ajuda. Deixa o like no vídeo para mais pessoas conhecerem o conteúdo e vamos seguir aqui com o vídeo. Uma das maiores teorias já criadas pela humanidade é a relatividade geral. A relatividade geral nos diz que o espaço e o tempo não são coisas separadas como se acreditava na física clássica. Se acreditava em que o espaço era um palco físico onde tudo acontecia e o tempo era igual para todo mundo, independente de qual parte você esteja no universo. Se você estivesse aqui na Terra e uma pessoa estivesse em Marte, o tempo de vocês seria exatamente o mesmo. A relatividade geral nos mostra que isso é um erro, que o tempo e o espaço são a mesma coisa e que o tempo muda, que o tempo depende da velocidade que você esteja, depende do local que você esteja e depende da massa. Quanto maior for a massa de um corpo, mais devagar vai ser o tempo ao redor deste corpo. Por isso que ao redor de um buraco negro o tempo quase chega a zero, porque um buraco negro é um corpo com uma massa tão intensa que o tempo ao redor dele é quase zero. A relatividade geral também nos diz como que a gravidade funciona. A gravidade, segundo a relatividade geral, ela não é uma força, ela é a curvatura do espaço-tempo. Imagina que você tem uma cama elástica e você coloca um material, uma bola super pesada nessa cama elástica. Quanto mais pesado for o material que você colocar, ou seja, quanto mais massivo for este material, maior vai ser essa curvatura da cama elástica. E se você colocar outros objetos menores ainda nesta cama elástica, esses objetos vão tender a cair em direção a este objeto maior, por conta da curvatura que este objeto maior fez. É assim que funciona a gravidade. Esta curvatura representa a gravidade. É justamente por isso que os planetas estão em órbita do Sol, pois o Sol é o corpo que mais tem massa do Sistema Solar. 90% da massa do Sistema Solar é apenas do Sol. Ou seja, ele é o corpo que provoca a maior curvatura no espaço-tempo no Sistema Solar. Então os corpos menores, como asteroides ou como os próprios planetas, tendem a cair em direção ao Sol e ficar em órbita dele. Então quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser essa curvatura no espaço-tempo e maior vai ser a atração gravitacional ao redor dele. Então a gravidade ela não é uma força, ela é geometria. Órbitas, planetas, buracos negros, expansão do universo, tudo isso é estudado em cima da relatividade geral. Testada e observada milhares de vezes, funciona de forma impecável e nos ajuda a compreender o universo em escala macroscópica, em larga escala. E a segunda teoria é a mecânica quântica ou física quântica, tanto faz. Provavelmente você já ouviu com o nome de física quântica ou mecânica quântica, mas é a mesma coisa. É a teoria física que nos explica o universo em escala microscópica. Ela nos ajuda a entender a estrutura do átomo, nos ajuda a entender a interação da matéria umas com as outras, ou seja, a interação entre partículas, a interação entre a própria matéria. Enquanto uma teoria nos explica o universo em larga escala, outra teoria nos explica o universo em microescala. De acordo com a física quântica, partículas também podem se comportar como ondas. A luz foi descoberta também como uma partícula por conta da mecânica quântica, graças ao efeito fotoelétrico de Albert Einstein, que foi a teoria que deu o prêmio Nobel para Einstein. É uma teoria da mecânica quântica que nos mostra que a luz ela não é apenas uma onda, a luz também se comporta como uma partícula dependendo
do ambiente que ela está sendo exposta. E de acordo com a teoria quântica, eventos são probabilísticos. Por exemplo, na mecânica quântica existe algo chamado o princípio da incerteza de Heisenberg, em que você não pode saber a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. E isto é totalmente contraintuitivo, porque na física clássica, se você tinha a velocidade de um objeto, você conseguia determinar a posição deste objeto. E se você tinha a posição do objeto, você conseguiria determinar a velocidade do objeto. Mas na física quântica isso não é possível. Você não consegue descobrir a velocidade e a posição de uma partícula ao mesmo tempo. Ou você sabe a velocidade e não sabe a posição, ou você sabe a posição e não sabe a velocidade. E a física quântica, ela não nos dá resultados concretos, ela nos dá resultados probabilísticos. E você só obtém um resultado no momento que você interage e faz as suas medidas no sistema que você está estudando. Ou seja, a mecânica quântica, ela te dá uma nuvem de probabilidades de posições aonde você pode encontrar uma partícula. Uma partícula, ela pode estar na posição A e na posição B. Você só sabe qual é este resultado no momento que você interage com o sistema. Enquanto você não faz isso, você tem uma nuvem de probabilidade de possíveis locais que você pode encontrar uma partícula. E isto se chama superposição quântica. No momento que você faz a sua observação e você obtém um resultado, você provoca algo que chamamos de colapso da função de onda. E é esta característica da mecânica quântica, essa característica probabilística, que fez Einstein falar a sua famosa frase, que é: Deus não joga dados com o universo, que era um jeito dele criticar a teoria quântica, dizendo que o universo não pode se comportar de maneira probabilística. Deus não joga dados com o universo, então não pode ser probabilístico. Mas acontece que o universo se comporta de maneira probabilística. Grandes das maiores mentes, como o próprio Einstein, discordavam da teoria quântica. E olha que o prêmio Nobel dele é em cima da teoria quântica. Schrödinger, que é um dos maiores nomes da física quântica, já pediu desculpa por ter se envolvido com a física quântica. E ele que criou o paradoxo mental mais famoso, que é o gato de Schrödinger, que é justamente para explicar esta característica probabilística da mecânica quântica. Eu já fiz um vídeo onde eu falei mais detalhadamente apenas sobre o gato de Schrödinger. Eu vou deixar aqui no final do vídeo e eu recomendo que você assista também para você entender mais sobre o que este paradoxo nos diz e entender mais sobre física quântica. Então eu recomendo que você assista esse vídeo logo depois que você terminar de assistir esse daqui. Assista esse daqui primeiro, depois você vai ver o outro. E toda a tecnologia moderna só se tornou possível graças à física quântica. Lasers, eletrônica, semicondutores, química, toda a tecnologia moderna só é possível graças à mecânica quântica. Sabe as portas do shopping que abrem sozinha quando você chega perto? Isto é feito por conta da mecânica quântica. Isto é literalmente o efeito fotoelétrico, que é a teoria que deu o prêmio de Einstein para o Nobel. Nossa, eu falei o contrário. A teoria que deu o prêmio Einstein para o Nobel. Pera aí. Ao contrário, a teoria que deu o prêmio Nobel para Einstein em portas automáticas, como as portas do shopping ou as portas de carro que abrem com um apertar de botão, só funcionam graças ao efeito fotoelétrico. Isto é efeito fotoelétrico, é mecânica quântica em funcionamento. É uma das teorias mais testadas pela humanidade e ela funciona perfeitamente. Mas aqui está o drama: elas funcionam de maneira perfeita em seus domínios. Mas o universo não se divide assim. Existem soluções onde a gravidade é extrema e escalas são microscópicas. Exemplos: no interior de um buraco negro ou no instante inicial do Big Bang. Quando tentamos usar as duas teorias juntas, surge o caos. As equações dão infinitos, valores são sem sentidos, previsões são impossíveis. Matemática literalmente grita: isto não funciona. Então as duas teorias funcionam de maneira perfeita quando estão separadas, mas quando tentamos juntar as duas, nada funciona. E por que os físicos tentam juntar essas duas teorias? Porque essas duas teorias juntas, se funcionar, criando a famosa teoria de tudo, iria nos ajudar a entender o que aconteceu nos primeiros segundos após a expansão do universo, após o Big Bang. Iria nos ajudar a entender o que acontece dentro de um buraco negro. Ou seja, todos os locais onde a física atual se quebra e deixa de fazer qualquer sentido, a teoria de tudo iria nos ajudar a explicar. Na relatividade, o espaço-tempo é contínuo, suave e geométrico. Já na mecânica quântica, tudo é discreto, granular e cheio de flutuações. Então
Então a pergunta fatal: o espaço-tempo é contínuo ou quântico? Ninguém sabe. Os cientistas têm tentado criar soluções para esse problema durante anos. A mais famosa é a teoria das cordas. Com certeza você já ouviu sobre a teoria das cordas em algum lugar por aí, nem que seja em The Big Bang Theory. A ideia é que partículas não são pontos, são pequenas cordas vibrantes. A teoria das cordas unifica as forças, mas exige dimensões extras, não tem previsões testáveis diretas e ainda é altamente especulativa. Atualmente, tudo que nós conseguimos fazer é estudar o universo em 3 dimensões, no máximo 4 dimensões se tentarmos incluir o tempo também, pois segundo a relatividade geral, o universo possui 4 dimensões, 3 dimensões de espaço e uma de tempo, altura, profundidade e largura, e a dimensão temporal. E nós mal conseguimos trabalhar apenas com as dimensões espaciais, e tudo já começa a ficar mais confuso ainda quando tentamos incluir o tempo. Mas a teoria das cordas nos exige coisas como 11 dimensões, coisas absurdas assim, coisas que nós nem conseguimos estudar direito. Outra tentativa, também sem solução, é a gravidade quântica em loop. O espaço é granular, feito de átomos de geometria. Funciona bem conceitualmente, mas é difícil conectar com o mundo observável. Nunca a física precisou se questionar o que é espaço, o que é tempo e o que é realidade. Talvez as nossas teorias estejam certas, mas nossa intuição esteja errada. Buracos negros são laboratórios extremos. Ali, o espaço se curva ao infinito por conta da grande quantidade de massa que um buraco negro possui. Efeitos quânticos são gigantescos e é por isso que surgem paradoxos. A informação se perde, o horizonte é real e existe um fim do espaço. Cada resposta gera novas perguntas. O maior problema da física não é técnico, é filosófico. Estamos tentando entender de onde o espaço vem, por que o tempo existe e o que sustenta a realidade. Resolver a gravidade quântica não é só unir equações, é descobrir como o universo realmente funciona. E por enquanto, este problema continua sem solução. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.